A gente vai acabar discutindo um pouco agora sobre coordenadas. Então a gente conhece as cartesianas, né, a normal, a mais comum que a gente usa, né, então que é determinado por eixos ortogonais entre si. Enfim, a gente vai aprender agora também sobre as coordenadas polares. Existem outras, então a mais comum de se ver em graduação é as coordenadas cilíndricas e esféricas, mas também existem outras que você acaba vendo de acordo com a necessidade. Então existem coordenadas pseudotoroidais, enfim. Então, por exemplo, se dado um eixo de coordenadas aqui, ó, cartesianas, então eixo x, eixo y, tem uma partícula nesse ponto aqui, ó, uma posição. Então, a posição R dela aqui, eu posso descrever em termos de coordenadas cartesianas. Então, ela tem uma coordenada, eu posso pegar aqui os versores, né? Então, o versor I ao longo da coordenada x, né? Na direção em que a coordenada x aumenta. O versor J aqui, na direção em que a coordenada j, a coordenada y aumenta, certo? E eu posso descrever o meu vetor posição em termos desses valores x e y do meu ponto aqui, né? Então, o meu vetor posição vai ser x na direção i mais y na direção j, certo? Então, a soma desse vetor com esse vetor vai dar esse vetor aqui da posição inicial. Certo? Então, beleza. É assim que a gente vai descrever o vetor em termos de coordenadas cartesianas. Mas também eu posso escrever o meu vetor em termos de coordenadas polares. Então, como assim? Eu posso pegar esse ângulo, e é um ângulo θ. E eu posso pegar essa distância aqui, né? A distância R. Então, eu vou até desenhar ela aqui, ó. Puxar lá pra cá, puxar pra cá. Então, pegar essa distância aqui, ó. Que é a distância R. Tudo bem? Bom, e eu posso escrever esse ponto em termos de r θ. Dado r, dado θ, esse ponto fica univocamente determinado, né? Não tem outro. Dada uma distância r da origem e um ângulo θ, esse ponto fica determinado claramente, certo? Então, beleza. Eu posso até achar a relação de r e θ em relação a x e y, né? Então, o r ele vai ser, por Pitágoras aqui, né? Ele vai ser x² mais y², a raiz quadrada disso tudo, né? Tudo bem? E a tangente de θ, né? Eu posso escrever como y sobre x, né? Então, o θ ele é o arco tangente de y sobre x. Tudo bem? Eu posso até achar a relação de r e θ com relação a x e y, beleza? E o que é essas coordenadas polares que a gente vem tratando? Então, por exemplo, eu sei também, em vez de fazer essa relação aqui, eu posso fazer o seguinte, né? O meu r, o meu x, né, a coordenada x, se eu inverter essas relações, eu vou descobrir que o x ele é justamente o r cosseno de θ, né? Só ver aqui, ó, r cosseno de θ é esse lado do triângulo, certo? Então, x é r cosseno θ. Eu também sei que o y ele é igual a r seno de θ. Então, só ver aqui, ó, o y é esse lado do triângulo, é r seno de θ, certo? Do triângulo retângulo aqui, né? Importante. Então, substituindo isso aqui na minha posição, eu vou ter que a minha posição ele é r cosseno de θ na direção i, mais r seno de θ na direção j. Legal? Então, isso daqui é o quê? É r. O vetor posição r é igual a r cosseno de θ i mais seno de θ j. Agora, olha que interessante. Isso daqui é um versor de tamanho 1, né? Porque ele vai dar um cosseno de θ na direção x, um seno de θ na direção j. Então, o vetor vai estar aqui, né? Esse daqui é o i cosseno de θ e o j seno de θ. Então, o nosso versor aqui... Opa, deixa eu colocar i, j. Então, o nosso versor aqui, ele vai ser justamente esse daqui, né? Que ele tem tamanho 1. Então, isso daqui tem tamanho 1. Então, isso daqui é um versor, certo? Isso daqui é um versor, tem tamanho 1. Em que direção ele está apontando? Ora, justamente nessa direção do ângulo θ aqui. Ele está apontando na direção de R, né? Ele é basicamente, se você olhar aqui, ele é R
o vetor R dividido por R, pelo tamanho de R, né? Então esse carinha aqui é o vetor posição dividido pelo tamanho dele. Então ele é um vetor unitário na direção da posição, certo? Então eu vou chamar ele de R chapéu. R chapéu, certo? Por que R chapéu? Porque ele é o vetor unitário na direção de R, certo? E basicamente dá para você visualizar isso só mandando esse R dividindo. Então R chapéu é igual a R dividido por R. Então dá pra ver claramente que ele tem tamanho 1, né? Você pega um vetor e divide pelo tamanho dele, então ele tem tamanho 1. Então legal, vamos anotar aqui. A gente descobriu, conseguiu definir um vetor super interessante, que é o cosseno de θ i mais seno de θ j, certo? Bom, agora vamos dizer, por exemplo, que esse carinha, essa posição está se movimentando. Então ela está fazendo uma trajetória aqui, certo? Ao longo do tempo. Então eu tenho que R é uma função do tempo. E x e y são funções do tempo. Então a distância da origem, o R aqui, esse R aqui, ele é uma função do tempo. E o ângulo também é uma função do tempo. Ele vai se movimentar. Então eu posso calcular agora a velocidade. Vamos calcular a velocidade derivando tudo isso em função em relação ao tempo, certo? Então a velocidade aqui, ó, vai ser a derivada de R em função do tempo t, certo? O que é o R? A gente viu que é R chapéu. Então R chapéu dt. E aqui vem a grande diferença das coordenadas polares para as cartesianas. Perceba, nas coordenadas cartesianas, a gente podia botar o i chapéu e o j chapéu para fora da derivada porque eles eram constantes, não mudavam ao longo da trajetória. Mas agora, com a trajetória mudando, com a partícula andando, o vetor r chapéu ele vai sempre apontar na direção de r, né? Então ele vai acabar se movimentando ao longo do tempo. Então esse vetor r chapéu aqui, esse versor, ele não é constante. Ele não pode ser tirado da derivada, ele vai ter que ser derivado pela regra do produto, porque isso aqui é um produto, né? Então vamos lá. Eu vou ter que fazer dr dt vezes r chapéu mais r dr chapéu dt. Legal? E como é que eu vou derivar agora dr chapéu dt? Como é que eu faço isso? Bom, para fazer essas operações com versores que mudam em relação ao tempo, a gente tem que sempre voltar para as coordenadas cartesianas, porque elas são fixas. Então, ó, o que é o dr chapéu dt? Bom, ele vai ser o d cosseno θ dt na direção i. E perceba que eu já tirei o i para fora da derivada porque o i chapéu ele é constante, ele não muda, né, de acordo com a trajetória. Mais derivada do seno de θ em função do tempo, dt, na direção j. Legal? Já tirei o j chapéu também porque ele é constante. Então, dr chapéu, deixa eu fazer uma separação aqui. Dr chapéu dt, ele vai ser... Bom, aqui eu vou ter que aplicar uma regra da cadeia, né? Então vai ficar derivada do cosseno de θ em relação a θ, e eu vou ter que multiplicar pela derivada de θ em relação a t, porque o θ também varia em função do tempo, né? Então parece às vezes aqui que, cosseno de θ não depende de t. Não, na verdade depende, porque o θ é uma função do tempo também, né? Ele depende de t. Então aqui eu vou ter, só para deixar explícito, né? O r, ele depende de t, e o θ, ele depende de t também, né? Então aqui está a nossa dependência temporal. Então, na direção i, mais derivada de seno θ em relação a θ, vezes a derivada de θ em relação a t na direção j. Legal? Então, ó, a derivada do cosseno é seno. Tudo bem? Então, tem que ser uma daquelas derivadas que a gente sabe de cor, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos seno de θ. E derivada de θ em relação a t é derivada de θ em relação a t. Vai depender de qual é a dependência do θ com o tempo. A gente escreve então só θ ponto. O que é θ ponto? Θ ponto é uma notação para justamente abreviar essa notação, derivada de θ em relação ao tempo. Então, qualquer derivada em relação ao tempo, a gente pode substituir por um ponto. Tudo bem? É uma outra notação, uma outra convenção de fazer essa denotação de derivada. Mas lembra que é só para derivadas em relação ao tempo. Agora, a derivada de seno é cosseno de θ
vezes θ ponto, na direção J. Agora, olha que interessante que ficou, né? dr chapéu dt é igual aqui, ó, θ ponto menos seno de θ na direção I mais cosseno de θ na direção J. E agora, olha que interessante, isso daqui também vai ser um versor, né? Isso daqui também é um versor. E que versor é esse? Bom, esse versor aqui, ele vai apontar na direção menos seno de θ na direção x, né? Então, menos seno de θ e cosseno de θ j. A gente tem esse versor aqui, ó, que ele justamente vai ter tamanho 1 também, né? Tamanho 1. Então, é um versor. E se você perceber, você pode puxar até aqui, ele vai estar perpendicular ao nosso vetor R chapéu. Então, vou deixar isso para vocês verem com mais calma. Mas, por exemplo, só para facilitar, como aqui seria o nosso ângulo θ, né? Porque isso aqui é 1 e aqui é cosseno de θ, aqui é θ. E, então, aqui seria 90 menos θ. 90 menos θ, certo? Só que o nosso vetor R aqui seria θ. Então, esse ângulo tem que ser 90 graus. Ele tem que ser 90 graus, porque aqui é 90 menos θ. E aqui é θ. Então, esse ângulo tem que ser 90 graus. Então, é um versor ortogonal a R chapéu e que aponta na direção em que o θ aumenta, né? Ele aponta para cá. Então, se o meu versor muda para cá, o meu θ aumenta. Então, eu vou chamar esse carinha de θ chapéu. Então, dr dt é igual a θ ponto, θ chapéu, certo? E aqui eu tenho uma outra relação importantíssima que a gente definiu, né? O θ chapéu, ele é menos seno de θ na direção I. Opa, não estava aparecendo no vídeo, não estava vendo, mas ó, aqui é o R chapéu, certo? Mais cosseno de θ na direção J. Legal? Bom, então essa é uma relação que a gente vai usar agora e colocar aqui. Tudo bem? Então, o vetor velocidade, ele vai ser igual a... Então, vamos usar aqui essa notação também do ponto. dr dt é R ponto. R ponto, R chapéu. Mais R, aí dr chapéu dt é aqui, ó, θ ponto, θ chapéu. Tá bom? Então, θ ponto, θ chapéu. Então, essa é a nossa velocidade em função do tempo em coordenadas polares. E perceba, isso daqui é absolutamente geral. Eu não disse qual que é a trajetória, pode ser qualquer trajetória possível, certo? Isso daqui é absolutamente geral, vale sempre, sempre, sempre. Beleza? Então, ó, vou deixar aqui para vocês verem de novo o processo que a gente fez para chegar nessas relações. Agora, vamos fazer, achar a aceleração. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos só fazer um resuminho do que a gente viu até agora. Então, R chapéu é igual a cosseno de θ na direção I mais seno de θ na direção J. Legal? A gente viu também que dr chapéu dt é igual a... Vamos dar uma olhada. Vai ser θ ponto, θ chapéu. Então vai ser θ ponto, θ chapéu. E o θ chapéu, ele é justamente menos seno de θ na direção I mais cosseno de θ na direção J. Legal? Que é ortogonal ao R chapéu. Beleza? Não sei se vocês já chegaram a ver isso em álgebra linear, em geometria analítica, mas se você fizer o produto escalar desse vetor com esse vetor, vai dar zero, mostrando que eles de fato são ortogonais. Então vamos continuar. E a gente sabe então que a posição R vetor é igual a R chapéu, e que a velocidade de vetor é igual a R ponto, R chapéu, mais, aí vamos dar uma olhada, R θ ponto, θ chapéu. Então, R θ ponto, θ chapéu. Agora vamos encontrar justamente a aceleração, certo? Vamos achar a aceleração. A aceleração vai ser a derivada da velocidade com respeito ao tempo, certo? Então aqui vai ficar dr ponto, R chapéu, dt, mais d R θ ponto, θ chapéu, dt. Legal? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. E agora, bom, a gente vai aplicar a regra do produto aqui, ó. Vai ficar
derivada de r ponto em relação ao tempo, vai ficar a segunda derivada de r em relação ao tempo. Então a gente coloca r ponto ponto, né? A segunda derivada de r com relação ao tempo, na direção de r chapéu, mais r ponto dr chapéu dt, que é a derivada desse carinha aqui, certo? E agora, esse carinha aqui é um produto triplo, né? Então vai ser... Vocês podem fazer com calma, fazer, por exemplo, derivar esse vezes esse, depois derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Aplicar nesses carinhas, considerando esse carinha como um só. Mas se você fizer isso com calma, você vai ver que é só você andar com a derivada. Primeiro deriva o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, certo? Que nem a gente aconteceu aqui, deriva o primeiro, depois deriva o segundo. Então aqui seria a primeira derivada desse primeiro termo aqui, né? E agora eu vou fazer a segunda derivada desse termo aqui, vai ser derivada do primeiro, então r ponto, vai ser a derivada de r em relação a t, vai ser r ponto. Então r ponto, teta chapéu, mais, agora a gente deriva o segundo, então vai ficar r, teta ponto, ponto, segunda derivada de teta em relação ao tempo, teta chapéu, mais agora a derivada do terceiro, r, teta ponto, d teta chapéu, dt, certo? E aqui a gente já vê algumas coisas, né? Eu vou ter que calcular essa derivada. Então eu vou ter que voltar aqui nas coordenadas cartesianas e fazer a derivada para descobrir o que vai rolar. Mas primeiro vamos fazer uns ajustes de termos aqui, já umas simplificações e substituir isso daqui, né? Então a minha aceleração, ela vai ser o quê? Bom, eu vou ter esse termo aqui, né? R ponto ponto, R chapéu, aí mais... Então vamos ver, esse termo aqui, esse termo aqui, ele vai virar o quê? Ele vai virar, se eu substituir dr chapéu por dt por isso daqui, vai ficar mais r ponto, teta chapéu, certo? Que é esse carinha aqui, esse carinha. E agora, eu posso juntar esses termos aqui, né? Então vai ficar mais r ponto, teta ponto, mais r teta ponto ponto na direção teta chapéu. E sobra esse último termo, né? R teta ponto, d teta chapéu, dt. Mas aqui ainda tem um teta chapéu, né? Eu posso juntar com esses e perceba que esse carinha é o mesmo desse, então vai ficar duas vezes isso, né? Vai ficar A é igual a R ponto ponto, R chapéu. Aí vocês vão ver por quê, mas eu vou colocar esse termo primeiro. Mais R teta ponto, d teta chapéu, dt, aqui tem um pontinho, né? Mais, e aqui vai ficar r teta ponto ponto, mais 2r ponto, teta ponto, na direção de teta chapéu, certo? E agora a gente vai ter que calcular essa derivada para terminar a nossa dedução. Então, beleza, vamos lá. Derivada de teta chapéu em relação ao tempo, vamos lá. d teta chapéu, dt, vai ser, vamos derivar cada coordenada, menos derivada do seno θ em relação ao tempo, na direção i. Perceba que eu estou tirando o i já da derivada, porque ele é uma constante, mais derivada do cosseno θ em relação ao tempo, j, estou fazendo a mesma coisa com j chapéu, tirando da derivada porque ele é constante. E aqui eu vou aplicar a regra da cadeia direto, certo? Então, derivada do seno é cosseno, menos cosseno de θ. E derivada do θ é θ ponto, na direção i. E derivada do cosseno é menos seno. Derivada de θ em relação ao tempo é θ ponto, na direção j chapéu. Então eu tenho que dθ chapéu dt é igual a menos θ ponto. E sobra o que aqui, ó? Cosseno de θ i mais seno de θ j chapéu, que é justamente o que? O nosso R chapéu. Isso é muito bonito, né? Porque a gente volta já na relação ali. Então fica dθ chapéu dt é igual a menos θ ponto R chapéu. Isso que é bonitinho, né? Porque volta já num versor que a gente já conhecia antes. Então agora eu posso substituir isso aqui, né? Então vai ficar que a aceleração vai ficar R ponto ponto R chapéu mais R θ ponto vezes menos θ ponto R chapéu mais R θ ponto ponto mais 2R ponto θ ponto θ chapéu. Então aqui, ó, vai ficar o quê?
θ ponto ao quadrado, né? Então a minha aceleração, o resultado final vai ser r ponto ponto menos r θ ponto ao quadrado na direção de r chapéu, mais r θ ponto ponto mais 2r ponto θ ponto na direção de θ chapéu. Então isso daqui, ó, são nossos resultados em coordenadas polares, que são absolutamente gerais, valem sempre, 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 sempre. Então em qualquer caso, porque, perceba, eu não adotei nenhuma característica particular de uma trajetória particular, não. Eu basicamente saí da posição genérica em função do tempo, derivei e cheguei na velocidade em coordenadas polares, e derivei e cheguei na aceleração em coordenadas polares. É claro que isso pode assustar um pouco, porque a fórmula, o resultado de fato não é muito simples, não é muito amigável, mas não é também tão horrível assim. A gente vai fazer uma aplicação posteriormente, uma aplicação disso tudo, vocês vão ver como em alguns casos isso fica bem simples e fica bem mais simples de tratar alguns problemas. E só para fazer alguns comentários que eu esqueci de fazer, mas por exemplo, como a gente viu, o nosso vetor R chapéu, eu poderia desenhar ele aqui, né? Mas eu vou desenhar ele aqui porque aqui está mais poluído. Então, ó, ele é um versorzinho que ele aponta na direção de R, né? E ele é unitário, enquanto que o meu vetor θ chapéu, ele aponta ele é perpendicular ao R chapéu e aponta na direção que o θ aumenta, né? Θ chapéu tá aqui, certo? Então, olha como é diferente. Quando a minha trajetória vai acontecendo, esses vetores vão mudando, né? Então, eles vão mudando a sua direção. Então, eles são vetores variáveis, eles são versores que mudam com o tempo, certo? Afinal, eles dependem de θ, que é uma variável que depende do tempo, como a gente tinha visto aqui, né? Então, é isso. Esses são os nossos resultados de coordenadas polares. Eu vou aplicar eles num caso mais simples, para vocês verem como, em algumas situações, isso daqui fica bem mais simples de tratar alguns problemas, e como é muito útil em vários momentos.